Olá pessoal, aqui novamente o professor Eduardo Alberto. Vamos dar continuidade ao capítulo 3 de Química Orgânica 1. Essa é a segunda aula sobre ácidos e bases. Bom, o que nós vamos começar a discutir hoje então é como que eu defino a força de ácidos e bases, para que eu possa interpretar se numa reação ácido-base, que é uma reação em equilíbrio, se eu vou favorecer reagentes ou produtos. Como exemplo, eu trago para vocês aqui a reação entre o ácido acético e a água, né? Lembrando que isso é uma reação em equilíbrio, eu tenho uma constante de equilíbrio, então, produzindo o íon acetato e mais o íon hidrônio. Bom, reforçando, reações em ácido-base são reações governadas pelo equilíbrio químico. E uma reação, ela atinge o equilíbrio químico quando não se observa mais nenhuma alteração nas concentrações dos reagentes e nem dos produtos, né? E isso é definido pela constante, pelo valor numérico dessa constante. Eu posso, então, uma vez que eu inicio a reação, eu dou tempo para que ela atinja o equilíbrio químico, eu posso monitorar quanto que eu tenho de reagentes e quanto que eu tenho de produtos. Quando essas concentrações não se alteram mais, eu digo que a reação atingiu o equilíbrio químico. Tá? E essa posição, então, que eu quero dizer, então, se eu favoreço a formação de reagentes ou de produtos, depende do valor numérico da constante de equilíbrio. Bom, para mim calcular essa constante de equilíbrio, eu utilizo a seguinte fórmula. Constante de equilíbrio ela é igual à concentração dos produtos, né, dividido pela concentração dos reagentes. Isso aqui é química analítica. Né? Bom, a força do ácido, que é o que nos interessa aqui, é dada por uma constante chamada de constante de acidez, ou Ka, que é medida em soluções diluídas. Bom, um pequeno parênteses aqui. Geralmente, nós utilizamos água para fazer essas medidas e eu tenho soluções diluídas, ou seja, eu tenho muita água e pouco ácido. Então, uma vez que nessas condições diluídas a concentração da água ela permanece constante, aqui aproximadamente 55,6 molar, eu tenho que a constante de equilíbrio, né, concentração dos produtos dividido pelos reagentes, ela pode ser reescrita, levando em consideração agora a constante de acidez da minha espécie. Que a constante de acidez, que é o que me interessa, ela já leva em consideração que a concentração do meu solvente, água, ela é uma constante. Então ela pode ser incorporada na minha constante de equilíbrio da reação. Bom, em outras palavras, o que me interessa aqui é que a constante de acidez de uma espécie ela é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração do ácido, né? Então, eu omito a água desta equação. Então, no exemplo específico aqui, ácido acético mais água, produzindo o acetato e mais um íon hidrônio. Essa constante de acidez aqui do ácido acético, ela é da ordem de 1,76 vezes 10 na menos 5. Ou seja, eu tenho muito menos produtos do que reagentes. Isso que esse número pequeno que me diz, né? Seria 0,000, né? Não vou falar aqui corretamente, mas é um número menor do que 1. Ou seja, esta reação aqui, ela favorece reagentes e não produtos. Tá? Nessa perspectiva aqui, uma solução aquosa de ácido acético, eu teria apenas aproximadamente 1% das moléculas ionizadas nessa situação aqui. Ou seja, aproximadamente 99% é do próprio ácido e da água. De uma maneira genérica, então, eu tenho para um ácido genérico HA mais a água, reação em equilíbrio produzindo a base conjugada do ácido e o ácido conjugado da água e um hidrônio. Essa constante de acidez, o Ka, ela é igual ao produto, a concentração dos produtos dividido pela concentração do ácido. Então, a nossa regra aqui, ó, em termos de fórmula.
Um Ka grande significa que eu tenho um ácido forte, né? Eu tenho um número maior do que 1. Ou seja, a concentração dos produtos é maior do que dos reagentes. A reação está deslocada para a formação de produtos. O ácido é forte. Um Ka pequeno, ou seja, eu tenho mais reagentes, mais ácido não dissociado do que ácido dissociado, um número menor do que 1, significa que o ácido é fraco, né? Então a reação está deslocada para o ácido intacto. De uma maneira prática, a gente sempre diz que um Ka, quando ele for maior ou igual que 10, né, eu tenho 10 vezes mais produtos do que reagentes, eu digo que para todos os fins práticos, esse ácido está totalmente dissociado. Bom, mas o problema de nós trabalharmos com Ka é que nós eventualmente, ou melhor, quase sempre, nós vamos estar falando de números ou muito grandes ou números muito pequenos. E para evitar essa situação, nós podemos utilizar então o pKa, que é uma situação análoga à medida de pH, que nós aprendemos lá em química analítica. O pKa de um ácido é menos o log do Ka, é uma operação matemática, né? Então, por exemplo, o pKa do ácido acético é menos log de 1,76 vezes 10 na menos 5, que é o Ka desse ácido. Isso me dá um valor, então, de 4,75, né? Um número muito mais fácil de a gente trabalhar do que 1,76 vezes 10 na menos 5. Tá? Então aqui a gente pode começar a construir uma escala de pKs. O que a gente tem que deixar muito claro aqui é o seguinte: qual que é a relação entre constante de acidez, Ka, e o pKa e a força de um ácido? O Ka, à medida que eu aumento o Ka, eu aumento a força do ácido. Então, por exemplo, ácido acético, fluoreto de hidrogênio e brometo de hidrogênio. Percebam que o Ka está aumentando, né? 1,76 vezes 10 na menos 5 para o ácido acético, 6,6 vezes 10 na menos 4 por fluoreto de hidrogênio e aqui 1 vezes 10 na 9 para o HBr. Um ácido muito mais forte, o HBr, do que o HF, do que o ácido acético. Bom, mas quando eu converto esses valores de K para pKa, eu percebo que a força do ácido aumenta à medida que diminui o valor numérico do pKa. O pKa do ácido acético é 4,75, do fluoreto de hidrogênio é 3,2 e do brometo de hidrogênio é menos 9. Tá? Então, olha só, nunca esqueça disso. Quanto maior o Ka ou menor o pKa, mais forte vai ser o ácido. De maneira geral, nós vamos utilizar com muito mais frequência pKs. Tá? Então, nós temos que estar familiarizados com pKs. Eventualmente, e eu vou reforçando aqui à medida que isso acontecer, algumas espécies nós devemos lembrar os pKs delas. Por exemplo, ácidos carboxílicos, todos eles vão ter um pK próximo de 5. Eu não preciso lembrar de 4,75. Mas se eu me lembrar que um ácido carboxílico tem um pK próximo de 5, eu já tenho uma boa noção da força desse ácido. Bom, mas como nós não somos robôs, a gente não vai conseguir memorizar tudo, nós podemos fazer o uso de tabelas que compilam valores de pK de ácidos. Então eu tenho aqui dois exemplos que eu vou disponibilizar para vocês. Um deles é o encontrado no nosso livro-texto, que é uma tabela de pKs dos Solomons, onde eu tenho aqui diferentes ácidos com seus pKs aproximados, né? E também a base conjugada. Então percebam aqui, ó, começando com esse ácido que tem um pK menor do que menos 12, ele é um ácido extremamente forte. E eu vou descendo aqui nessa análise e eu vou observando que o valor de pK está aumentando, né? Um aumento no valor de pK, até chegar aqui, por exemplo, num alcano que tem um pK de 50, me diz que eu estou falando agora de um ácido muito fraco, né? Quanto maior o pK, menos ácido é a espécie. Então a força do ácido aumenta nesse sentido, de baixo para cima. Bom, se a força do ácido está aumentando nesse sentido,
nós já vamos discutir isso, mas eu vou adiantar aqui, a força da base aumenta no sentido oposto. Então, a base conjugada de um ácido forte é uma base fraca. A base conjugada de um ácido fraco é uma base forte. Isso é tema para discussão logo em seguida. Não vamos nos preocupar muito com isso agora. Apenas reconhecer, então, que eu tenho uma tabela com valores compilados de pK, que a grande maioria deles eu não preciso memorizar, mas alguns deles sim, que a gente vai passando aos poucos. Uma outra fonte que eu vou disponibilizar para vocês também é uma tabela mais completa, né, onde eu tenho aqui diferentes tipos de situações, ácidos inorgânicos, ácidos carboxílicos. Né? Percebam aqui que eu tenho algumas diferenças, né, de valores dos pKs, nós vamos discutir isso também, pKs de álcoois, de espécies protonadas e assim sucessivamente. Né? Compostos de nitrogênio protonados, aminas, etc, etc. O que eu quero destacar aqui para vocês, algo que também nós vamos discutir no futuro com mais calma, é que essa tabela aqui é uma tabela mais abrangente. Ela vai nos trazer aqui duas situações. Uma é o pKa, quando esse valor, a acidez do meu composto é medida em solução aquosa, que são esses valores aqui, ó, por exemplo, água. O pKa da água, a autoionização da água, né, formando o íon hidrônio e o hidróxido, quando é medida em água, eu tenho uma força de acidez de 15,7, é o pKa da água. Mas eu também tenho uma medida aqui em DMSO, que é um solvente. Nós vamos tratar disso no futuro, tá, pessoal? Que observem que o valor é diferente. Agora, em vez de ser 15,7, ele é 32. Então, eu tenho aqui para algumas espécies, eu tenho tanto o pKa do meu ácido em água, quanto num solvente como o DMSO. Bom, retornando à aula, então. Agora sim, vamos falar sobre a força do ácido versus a força da base. Nós temos tabelas que compilam forças de ácidos, né, de diferentes espécies. Uma tabela de compilação de pKs. Será que nós precisamos de uma tabela de compilação de pKb, que seria a força da base? Né? A resposta é não. Nós podemos fazer isso de uma maneira indireta. A gente vai utilizar a seguinte premissa. A força do ácido ela é usada indiretamente para medir a força de uma base. Tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho a correlação aqui, ácido produzindo base conjugada, base produzindo ácido conjugado. Essa é uma reação que está governada, que é governada pelo equilíbrio químico. Então, o que eu vou analisar aqui é a estabilidade de reagentes e estabilidade de produtos. E eu vou observar o seguinte: quanto mais forte for um ácido, mais fraca é minha base. Quanto mais forte for a minha base, mais fraca é o meu ácido conjugado, tá? Então aqui a gente vai concentrar mais no ácido, né? Que a gente sempre vai ter uma perspectiva para compararmos forças de diferentes ácidos. Eu tenho dois ácidos nessa minha equação aqui, né? Um ácido aqui nos reagentes e o ácido conjugado. Quanto mais forte for o ácido, mais fraca é sua base conjugada. E depois a gente vai analisar para onde esse equilíbrio aqui está deslocando. Se é para o ácido conjugado ou para o ácido, tá bom? Não quero confundir vocês agora. Bom, então vamos lá. Como que eu sei se eu tenho um ácido forte ou uma base forte? O ácido eu vejo pelo pK. Então aqui nossa comparação novamente. Ácido acético, fluoreto de hidrogênio e brometo de hidrogênio. Eu tenho os valores de pK, alguns que eu vou saber, como por exemplo um ácido carboxílico, né, não funcionalizado, aproximadamente 5, o HF 3,2 e o HBr, que é um bom número também, é um bom ácido para a gente memorizar, que tem um pK de menos 9. Eu sei que a força do ácido aumenta com a diminuição do valor de pK. Então, a força do ácido aumenta nesse sentido. Bom, se a força do ácido aumenta nesse sentido, eu quero saber agora qual que é a base mais forte, eu vou ver base conjugada. A base conjugada de todos esses ácidos aqui é a própria espécie menos um próton.
né? Então aqui eram todas espécies neutras, HF, HBr, o que eu vou perceber aqui agora é Br- e F-, fluoreto e brometo, pois o par de elétrons da ligação fluoro-hidrogênio, o fluoro-bromo, ficou com o halogênio. Tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó? Se o HBr é um ácido muito forte, e eu constato isso pelo pK muito pequeno, significa que o brometo é uma base conjugada muito fraca. O HF aqui é um ácido relativamente forte, né, mas brando, digamos assim, ele vai fazer uma base mais forte. O fluoreto é uma base mais forte do que o brometo. E o acetato, ele é oriundo do ácido mais fraco dessa minha série, produz a base mais forte. Então nós sempre vamos fazer essa correlação. Quanto mais forte é o meu ácido, e aqui eu tenho como medir a força de um ácido, mais fraca é a sua base conjugada. Bom, como exemplos, então, vamos considerar essas espécies aqui. Eu tenho fenol, pK 10, esse é um bom pK também para lembrar. Um álcool com pK 16, novamente um bom número para lembrar, em torno de 15, 16 para álcoois. Amônia, pK 38 e ácidos carboxílicos, pK em torno de 5. Tá? Nosso trabalho aqui é o seguinte: primeiro, vamos mostrar a estrutura das respectivas bases conjugadas desses ácidos. E depois, nós vamos classificar as bases conjugadas dessas espécies aqui em ordem crescente de força. Tá? Vocês podem dar pausa aí e eu já vou avançar com a resolução do exercício. Bom, então nós temos os dados aqui. Primeiro, eu quero mostrar a estrutura das bases conjugadas. A base conjugada é o ácido sem um próton, né? Então, por exemplo, no fenol, o hidrogênio ácido, nós vamos discutir isso depois com mais profundidade, é este aqui, né? Então, a minha base conjugada é o íon fenolato, o oxigênio com carga negativa. Percebam que eu não estou mostrando aqui todos os pares de elétrons. Eu posso omitir esses pares de elétrons, tá? Eu mostro eles se eu quiser mostrar ressonância. Aí é mais adequado e fica mais fácil de nós nos entendermos se nós mostrarmos os pares de elétrons. Mas de maneira geral eu posso omitir e simplesmente colocar uma carga negativa associado ao oxigênio aqui nesse caso, tá? Então, esse íon fenolato é a base conjugada do fenol. A base conjugada de um álcool é o íon alcóxido. O oxigênio, né, agora com carga negativa, e eu abstraí este próton. A base conjugada de uma espécie como amônia é um íon amideto, H2N-. E do ácido carboxílico é um carboxilato, nesse caso aqui o acetato. Tá? Bom, aqui então estão as estruturas das bases conjugadas. E agora nós devemos classificar as bases conjugadas em ordem crescente de força. Bom, para que eu faça isso, eu tenho que então fazer a atribuição das forças dos ácidos, né? Pois é assim que eu vou fazer a minha constatação, ou eu vou aferir a força de uma base. Então eu vou ordenar aqui os meus ácidos do ácido mais forte para o mais fraco. Né? O ácido mais forte é aquele que tem o pK menor, então nesse caso aqui o ácido acético, seguido pelo fenol, um pK 10, etanol pK 16 e o ácido mais fraco dessa série é a amônia com pK 38. Reforçando aqui, quanto menor o pK, mais ácido, mais forte o ácido, quanto menor o pK, mais fraco é o ácido. Bom, se eu tenho essa relação aqui, ó, de força dos ácidos, agora eu consigo fazer a relação da força das bases. Quanto mais fraco o ácido, mais forte a base. Quanto mais forte o ácido, mais fraca é a base. E aqui eu tenho a minha sequência, então, de ordem crescente de força das bases. Muito bem. Uma vez que eu tenho valores de pK, eu posso utilizar agora essa informação para
para que lado da minha reação o equilíbrio ele vai tender. Pois se eu consigo medir a força de um ácido e a força de um ácido conjugado, eu consigo perceber qual desses dois ácidos é o mais forte na minha solução. Eu consigo então colocar numa perspectiva energética. A premissa aqui, pessoal, para mim prever o resultado de uma reação ácido-base, se ela vai favorecer reagentes ou produtos, é a seguinte: numa reação em equilíbrio, eu sempre favoreço a formação do ácido mais fraco e da base mais fraca. Ou seja, o ácido mais fraco e a base mais fraca, eles representam as espécies mais estáveis. Como exemplo aqui, eu estou mostrando o mecanismo da reação entre o hidróxido de sódio e um ácido carboxílico com pK aproximadamente 5. Né? Então, olha aqui, ó, a minha base, ela ataca o próton do meu ácido e eu tenho o par de elétrons da ligação hidrogênio-oxigênio indo para no oxigênio. Tá? Então, eu formo um carboxilato de sódio e água. Bom, como que eu vou saber então para que lado que essa reação está indo? Eu vou analisar os ácidos. Eu tenho um ácido carboxílico com um pK de aproximadamente 5 e eu tenho água, que o pK da água é exatamente 15,7. Esse número que nós devemos lembrar dele sempre, tá bom? Bom, qual dessas espécies aqui é o ácido mais fraco ou mais forte? O ácido mais forte é aquele que tem o menor pK, o ácido acético. Consequentemente, o meu ácido conjugado aqui nos produtos, que é a água, é um ácido mais fraco. Então, essa reação, ela desloca, ou é deslocada no sentido dos produtos, pois eu estou formando o ácido mais fraco. Eu posso fazer essa mesma análise pelas bases, mas percebam que aqui eu tenho que fazer um processo um pouquinho mais elaborado. Eu tenho que comparar o seguinte: qual que é a base mais forte? É o hidróxido. E como que eu sei que o hidróxido é a base mais forte? Se eu não tenho um pKb, eu vou ter que analisar o ácido conjugado dessa base aqui. O ácido conjugado é a base protonada, ou água. Né? O pK da água é 15,7. Qual que é a outra base que eu tenho no sistema? O íon carboxilato. Qual que é o pKb dessa base? Eu não sei, mas eu sei o ácido, o pK do ácido conjugado, que é um ácido acético, 15,7. Se a água é um ácido mais fraco, né, consequentemente, o hidróxido é a base mais forte. Então, observem aqui, ó, fechando. Nessa equação de equilíbrio ácido-base, eu favoreci a formação do ácido mais fraco e da base mais fraca também. Tá? Reforçando, vamos fazer sempre análise em termos de ácidos. Tá? É muito mais fácil, vai ser muito mais familiar para nós. Eventualmente, a gente vai ter que fazer essa análise por base. Mas então aqui, ó, ácido mais fraco, desculpa, ácido mais forte, ácido mais fraco. A reação favorece a formação das espécies mais fracas. Bom, então nesse caso, como existe uma grande diferença entre os valores de pKa entre os dois ácidos, a água e o ácido carboxílico, a posição do equilíbrio favorece a formação dos produtos, que é o ácido mais fraco. A gente pode, inclusive, estimar esse valor da constante de equilíbrio. Né? Lembrando que eu estou expressando aqui essa reação em termos de pKa, mas lá na raiz dessa situação eu tenho a constante de equilíbrio. Né? A constante de equilíbrio, posso estimá-la da seguinte maneira. A constante de equilíbrio de uma reação ácido-base é igual a 10, né, pois estou falando da potência logarítmica, em termos de pKa, é o pK dos produtos menos o pK dos reagentes. Para esse exemplo aqui, a constante de equilíbrio vai ser aproximadamente 10, 15,7, que é o pK do produto, menos o pK do reagente. Vai ser aproximadamente 10 na 10 na 7. Né? Então aqui eu já tenho uma noção de o quanto essa reação está deslocada para a formação dos produtos. Né? Custo de equilíbrio, um valor extremamente alto aqui. Bom, exemplos adicionais.
né, para vocês trabalharem depois. Então vocês vão buscar o pKa do cloreto de hidrogênio, o pKa do íon hidrônio, e esse pKa aqui peço que vocês lembrem dele depois, tá? Nós vamos utilizar muito o pKa do íon hidrônio, vai ser a nossa base para discutir força de ácidos e bases. O íon hidrônio vai ser o nosso comparativo sempre, tá? Então é sempre bom lembrar esse valor. E aqui vocês têm que achar então qual que é o ácido mais forte entre, né, quem que é ácido, né, nos reagentes e no produto, qual que é o ácido mais fraco e se o equilíbrio favorece reagentes ou produtos, tá? Em duas situações aqui. Qualquer problema, a gente conversa na monitoria ou vocês podem utilizar a própria monitoria do setor de química orgânica. Alguns exemplos a mais aqui, pessoal, e esses eu vou trazer a resposta, depois vocês analisem elas, caso vocês tenham algum problema, podem novamente fazer questionamentos. Observem que aqui que eu tenho espécies diferentes, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um alcano, eu tenho um amideto, e aqui eu estou formando essa espécie, né? Então, quando vocês forem utilizar uma tabela de pKa, eu destaquei aqui em azul os hidrogênios ácidos. Tá? Então aqui eu tenho um ácido, que é proveniente de um alcano, vocês vão ter que achar o pKa dessa espécie, e uma amônia, tem que procurar o pKa dessa espécie aqui também. Né? Aqui o etino também, aqui o hidrogênio ácido, eu quero saber qual que é o produto que é formado aqui, tá? Nessa reação. E aqui uma situação um pouquinho diferente. Eu tenho um íon terbotóxido de sódio que reage com hidrogênio. O hidrogênio aqui então é o ácido, produzindo o álcool terbutílico, que é o ácido também. Então vou ter que comparar a força, o pKa do hidrogênio versus o pKa do ácido terbutílico. E a gente vai ter que decidir então se essa reação favorece reagentes ou produtos. Tá? Nesse último caso, é um exercício um pouquinho diferente. A premissa é a mesma, tá? Mas olha só, eu tenho uma espécie aqui, ó, que eu tenho 3 hidrogênios ácidos. Um derivado de um ácido carboxílico, né? O outro que é análogo a um fenol e o outro de um álcool. Tá? Então vocês não vão encontrar em nenhuma tabela os valores específicos para esses pKs. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar espécies parecidas. Então essa aqui, por exemplo, é de um ácido benzoico. Tá? Qual que é o pKa dessa espécie aqui? Já desse outro aqui, seria um derivado de um fenol. Qual que é o pKa aproximado? 10, vocês lembram, né? E aqui a de um álcool não ramificado, pK de aproximadamente 16. Tá? Nós vamos tratar esse composto que tem 3 hidrogênios ácidos, com diferentes acidez entre eles, com uma base, formando aqui um sal e o respectivo ácido conjugado. Então, primeiro, eu quero saber qual que vai ser o produto dessa reação quando eu tiver apenas um equivalente do hidróxido, da base, desculpa, e se essa reação ela favorece produtos ou reagentes. B, com 2 equivalentes desta base, se essa base tem potência suficiente para remover 2 prótons, os 2 prótons mais ácidos dessa espécie, e C com 3 equivalentes. Tá? A dica aqui é a seguinte, a base sempre vai remover o hidrogênio mais ácido. Então eu tenho 3 hidrogênios ácidos aqui, um derivado de um ácido carboxílico, outro de um fenol e o outro de um álcool. Quando eu tenho apenas um equivalente de base, ela necessariamente vai remover o hidrogênio mais ácido. E a gente vai achar esse valor aqui, esse resultado, através do pK dos diferentes ácidos. Tá? Aqui estão as respostas, mas eu gostaria de que vocês trabalhassem nesse problema com um pouquinho mais de dedicação, tá bom? Depois a gente discute também se for necessário. Bom, nós vamos encerrar essa aula aqui, tentar manter vídeos curtos e lembrando que esse material ele é utilizado somente para fins didáticos e ele não possui nenhum valor comercial. Até a próxima, pessoal. Um abraço.